Então, Probabilistic Roadmaps é uma dessas formas de planejamento de movimento baseado em amostragens. Tá? Probabilistic Roadmaps foram propostos na década de 90 e a ideia é mais ou menos essa que eu vim falando. Né? Tem uma fase de construção do grafo, que essa fase é a de pré-processamento. Tá? Então, isso pode ser feito, né, pode demorar o tempo que for. Né? É aqui que vai ser construído o roadmap, ou seja, o grafo por onde o robô pode navegar. E aí, depois que esse grafo está construído, depois dessa fase de pré-processamento, tem a fase de consultas, né, de queries, que aí vai ser passado um ponto, né, de destino para onde se quer que o robô vá, e aí vai ser feito uma busca de menor caminho para achar o caminho nesse grafo. Tá? Então, a definição de um Probabilistic Roadmap é preciso gerar um grafo, né, com vértices e arestas de configurações no espaço livre. Tá? Todas as arestas conectando vértices desse grafo precisam obrigatoriamente estar no espaço livre. Então, para isso que era preciso, né, a detecção de colisão. Tendo esse grafo, ou seja, depois que o grafo foi construído na fase de pré-processamento, se acha o menor caminho fazendo uma busca no grafo. Okay? E aí aqui pode-se usar o A-estrela ou o Dijkstra. Então, algoritmo. Esse aqui é uma forma de algoritmo, né? Um possível algoritmo de um Probabilistic Roadmap, que inicializa um grafo vazio e aí sorteia N pontos no espaço livre. Né? Então, enquanto a cardinalidade do grafo for menor que N, sorteia um ponto, testa se esse ponto está no espaço livre, se sim, adiciona no grafo. Tá? Como esses pontos são sorteados aleatoriamente, espera-se cobrir, né, o melhor possível o espaço livre. Depois é preciso conectar esses pontos e montar um grafo. Uma das formas é essa aqui. Então, enquanto o grafo G não está totalmente conexo, ou seja, enquanto todos os vértices não estão numa mesma componente, né, uma mesma componente conexa, é preciso ir juntando o grafo. Como que pode ser feito? Então, para cada vértice do grafo, checa se ele pode ser conectado, né, a outros pontos. Então, aqui, NQ são os K nearest neighbors, né, de Q, ou seja, os K vizinhos mais próximos de Q. E aí aqui a dica é usar uma estrutura eficiente, tipo uma KD-tree, para achar esses vizinhos mais próximos. E aí, para cada ponto desse de NQ, testa-se o caminho de Q para Q'linha, né? Q'linha é esse ponto vizinho de Q. Testa se o caminho está no espaço livre, então aqui entra a detecção de colisão. E testa também se esses dois pontos já não fazem parte da mesma componente. Né? Porque se já fazem, talvez não seja interessante conectar, mas se eles não fazem parte, né? Se um ponto é de uma componente do grafo, uma componente conexa, e o outro é de outra, conectando os dois vai se unir as duas componentes. Então, se for o caso, adiciona essa nova aresta conectando os dois. Faz isso repetidamente enquanto o grafo ainda não está totalmente conectado. Okay. Então aqui tem um exemplo. Esse é um mapa, eu tenho obstáculos, eu tenho a configuração inicial e final desejada. Vou sortear pontos. Aqui no caso sorteei 350 pontos. Tá? Sorteei pontos, mantive só os pontos no espaço livre. Tá? E agora eu vou conectar as componentes. Tá? As componentes conexas desse grafo. O grafo aqui não tem nenhuma aresta,
Então, cada ponto, nesse primeiro instante, é uma componente diferente. Tá? Então, se eu tinha, era 350 pontos, né? 350 pontos tem 350 componentes. Pega cada ponto, pega o vizinho mais próximo, se for de outra componente, né, conecta, senão não. Então, ali, por exemplo, ele está conectando. Conectou esse ponto no vizinho mais próximo, esse no vizinho mais próximo, e aí ficou assim o grafo. Tá? Nesse momento, o grafo, que tinha 350 componentes, agora passa a ter 96 componentes conexas. Né? Mas ainda, ou seja, o meu grafo final ainda não é, né, uma única componente. Eu não consigo achar um caminho saindo, por exemplo, desse nó para o nó que está aqui embaixo. Então, o método continua. Conecta, então, os pontos mais próximos de cada componente do grafo. E aqui, por exemplo, eu peguei, né, para cada componente, testei qual é o ponto mais próximo em outra componente. Então aqui tinham 3, testei qual é o ponto mais próximo desse, vi que era esse, então conecta. E assim por diante, faz isso para todas as componentes. Tá? Agora, baixou de 96 para 29 componentes, repete o processo, acha, né, precisa conectar essas componentes, vai conectando. Agora baixou de 29 para 7 componentes, faz de novo, aí conectou ali, agora sim, de 7 para né, uma única componente. Então agora o grafo está totalmente conexo, ou seja, de qualquer nó, de qualquer vértice, eu consigo chegar em qualquer outro vértice, há um caminho. Tá? Agora eu posso então computar o menor caminho lá da origem até o destino. E aí ele me acha um caminho que passa pelo espaço livre, e por acaso esse aqui destacado em vermelho. Tá? Análise, né, de Probabilistic Roadmaps. Como os pontos são gerados aleatoriamente, né, um novo roadmap é gerado a cada vez. Tá? Então, devido a essa natureza probabilística. Outra questão é conectar um único vizinho de cada componente no vizinho mais próximo gera uma árvore. Né? Então, isso aqui é uma árvore. Né? Se a gente for voltando, a gente nunca conecta um vértice em um outro vértice do mesmo componente. Então, a gente evita fazer um ciclo. Né? Então, se nunca vai ter ciclos, isso é uma árvore. Tá? Só que, dependendo da escolha dos pontos, né, da forma que os pontos foram sorteados, árvores vão ser bem diferentes. Né? Então aqui, por exemplo, mesma quantidade de pontos, mas sorteados de forma, né, aleatória, geraram árvores, 3 árvores diferentes, e o caminho entre os mesmos pontos também é diferente, tá, em cada um. É possível minimizar isso se o roadmap não for uma árvore, tá? Se ele for um grafo, se ele tiver ciclos. Então, é possível, em vez de conectar o vizinho mais próximo de um componente no outro, conectar pontos vizinhos que são próximos, que têm uma distância pequena. Aqui, no caso, eu conectei todos os pontos com uma distância menor que 100. Tá? Onde 100 é essa distância aqui. Né? Então, na hora que eu vou fazer a conexão de um ponto com outros, né, de outras componentes, eu conecto com mais de um. E aí agora eu tenho ciclos, e é possível ver aqui que os caminhos agora estão mais parecidos. Né? Por quê? Porque eu tenho mais possibilidades de caminho. Né? Tem muito mais possibilidades de caminho aqui do que aqui. Só que, claro, tem muito mais arestas também. Outra questão é
quanto mais amostras, mais próximo do ótimo vai ser o caminho gerado. Então aqui dá para ver, né? Aqui gerando 600 amostras e conectando os vizinhos mais próximos. O caminho é muito mais próximo do ótimo do que aqui usando 50 amostras, né? Ou aqui usando 150. Mas isso, né, para o caso de que se esteja trabalhando com um grafo com ciclos, né, com múltiplas conexões entre as componentes. Porque senão, aí tu pode ter aqui um gráfico com um monte de pontos, que é o caso, com 600, e mesmo assim o caminho gerado não ser, né, um caminho próximo do ótimo. Tá? Então, geralmente, os Probabilistic Roadmaps vão ser algo... É preciso buscar algo que não tenha tantas arestas como tem aqui, desnecessariamente, né? Esse meio aqui não precisaria ter tantas arestas, mas também não deve ser algo que é só uma árvore, né? Porque isso aqui complica muito, né? Gera caminhos que são claramente desnecessários, né? Tem um zigue-zague aqui desnecessário. Ok. Então, usar quantidades pequenas, né, de amostras geralmente vão levar a caminhos que não são, né, que estão longe do ótimo. E aqui eu ressalto que para gerar essas imagens, eu gerei ali gerei em Python lá no scriptzinho, eu não fiz tratamento de colisão para ser mais rápido, né? Então quando usa poucas amostras, os pontos estão bastante espaçados. Aqui seria importantíssimo fazer, né, detecção de colisão, enquanto que quando se usa poucos, não é o caso, né? Porque eu simplesmente vejo se o ponto fosse cair em cima do obstáculo, eu não criaria. E aqui eu estou criando pontos a uma distância, sei lá, acho que há uns 30, 40 de distância de obstáculos. Menos que isso eu elimino. E aqui se os pontos estão bem próximos, então já não ocorre o risco de colisão, né? Aqui ocorreria, né? Então aqui detecção de colisão mostra como deveria ser fundamental. Ok?